Olá pessoal, tudo bem? A Hypera foi a primeira empresa a divulgar os resultados do terceiro trimestre de 2021 e aqui a gente vai dar uma olhadinha rápida neles. Aqui você já vê, né, eles mencionam que a Hypera expande receita líquida em 50% e EBITDA das operações continuadas em 47,6% no terceiro trimestre de 2021, com ganho orgânico de market share pelo quarto trimestre consecutivo. Isso aqui é um ponto bastante positivo. E eles aqui mencionam que os destaques do terceiro trimestre de 2021 foram a receita líquida de 1,632 bilhões de reais no trimestre, com crescimento de 50% sobre o terceiro trimestre de 2020, um EBITDA das operações continuadas de 580,9 milhões de reais, também no terceiro trimestre, ou crescimento de 47,6% em relação ao terceiro trimestre de 2020, um lucro líquido das operações continuadas de 464,7 milhões de reais, com crescimento de 32,9% sobre o terceiro trimestre de 2020, um crescimento orgânico de sellout de 13,7% no terceiro trimestre de 2021, ou 1,4 pontos percentuais, superior ao crescimento do mercado, fluxo de caixa operacional recorde de 539,9 milhões de reais, isso é um ponto bom e importante para a empresa, ante 465,1 milhões registrado no terceiro trimestre do ano passado, e aqui eles mencionam que a declaração de juros sobre capital próprio de 194,8 milhões no terceiro trimestre de 2021, ou seja, 5% superior ao declarado no terceiro trimestre de 2020. Um bom resultado também, viu? Muito positivo para a empresa. Aqui você tem a tabela, né, com a receita bruta, onde você vê aqui um crescimento de 51% quando você compara o terceiro trimestre de 2020 com o terceiro trimestre de 2021. Receita líquida, 50%. O lucro bruto, um crescimento de 49,9%. A parte de vendas gerais e administrativas, né? A parte de pesquisa e desenvolvimento também, com a seção de marketing, em termos de despesa, de crescimento de 31%. Parte de marketing também um aumento de 35%. Um EBITDA das operações continuadas, um crescimento de 47%. O lucro líquido das operações continuadas, eles mencionam muito a parte de operações continuadas, porque tem uma parte de operações descontinuadas aqui também, de 32,9%. E o fluxo de caixa operacional, crescimento de 16,1%. Quando você compara os 9 meses, né, 2020 com os 9 meses de 2021, o principal destaque aqui está na parte do lucro bruto, crescimento de 44,3%, bastante positivo, e o EBITDA das operações continuadas aqui, 40,6%. Resultados bastante positivos para a empresa. Quando você vê aqui o contexto operacional, onde ele menciona que a Hypera reportou crescimento de receita líquida de 50% no terceiro trimestre de 2021, impulsionado principalmente pela contribuição para a receita líquida do portfólio de medicamentos adquiridos da Takeda e da família Buscopan, pelo crescimento orgânico de 13,7% do sellout. Eles têm muitos produtos, né? Muita coisa interessante aí no mercado e de sucesso, ou 1,4% acima do crescimento do mercado. Ou seja, está crescendo acima do mercado. E aqui eles mencionam também que o desempenho orgânico do sellout foi superior ao do mercado pelo quarto trimestre consecutivo e é resultado das iniciativas da companhia para impulsionar seu crescimento sustentável, com destaque para a aceleração do ritmo de lançamentos nos últimos anos, o aumento da capacidade de produção e os investimentos em suas marcas líderes. Perfeito. Aqui menciona a parte de Covid, mas não importa muito mais, né, que isso aí toda empresa vai falar. Aqui são os produtos da empresa. Demonstração do resultado está aqui, lucro bruto, novamente. Você vê aqui, crescimento de 44,3%, a receita líquida, né, 45,9%. Isso aí é comparando os 9 primeiros meses do ano. Quando você compara o terceiro trimestre de 2020 com o terceiro trimestre de 2021, receita líquida, crescimento de 50%, lucro bruto 49%, o EBIT com operações continuadas, um número bastante positivo, 50%. E aqui você vê o lucro líquido da empresa teve uma queda de 41,7%, basicamente por causa dessa parte das operações descontinuadas, devido ao desinvestimento que foi feito nessa área de descartáveis. Aqui você tem a parte da receita líquida, onde você tem os gráficos aqui que mostram o crescimento da receita líquida de 50% em relação ao terceiro trimestre de 2020, número bastante positivo. E aqui mostra, né, os números como a gente já discutiu aqui anteriormente. Receita bruta líquida de devoluções de descontos incondicionais, crescimento de 51% e no geral 50% no trimestre. E quando você compara os 9 primeiros meses do ano com o do ano anterior, 45%. E aqui eles mencionam que no trimestre o crescimento da receita líquida foi de 50%, quando comparado ao mesmo período do ano anterior, e totalizou 1,6 bilhões de reais. E esse crescimento é resultado principalmente da contribuição para a receita líquida no terceiro trimestre de 2021 do portfólio de medicamentos adquiridos da Takeda e da família Buscopan, já mencionamos isso antes,
e do crescimento do sellout num período que foi principalmente impulsionado por produtos de prescrição, skincare, similares e genéricos, e antigripais, gastrointestinal e nutricionais em consumer health. E aqui eles mencionam que quando excluída a contribuição do portfólio de medicamentos adquirido da Takeda e da família Buscopan, o crescimento da receita líquida alcançou 18,7%. Estamos falando aqui agora de 50%, então essa aquisição aí da Takeda, esses números aqui dos medicamentos e Buscopan contribuíram bastante. Lucro bruto, não tem mais o que discutir. Despesas de marketing, não vou entrar em detalhe nisso aqui. Esses números todos você consegue encontrar na página de relações com investidores da empresa. E aqui a parte que eu queria mencionar, que é o EBITDA das operações descontinuadas, que você vê aqui, 47,6%. A influência bastante forte no EBITDA da empresa. E é basicamente isso aí, pessoal. Vamos dar uma olhadinha, lucro líquido, antes de mudar de página aqui, onde menciona aqui o lucro líquido, que a gente está mencionando que teve uma queda, não é, de 41,7%. Mas você vê aqui que é basicamente devido às operações descontinuadas aqui. 263,2 milhões no terceiro trimestre de 2021. E aí o lucro líquido por ação e operações continuadas, novamente estamos mencionando apenas a parte continuadas, quando você desconsidera a parte descontinuada, crescimento de 32,9%. Perfeito. E aqui eles mencionam que o lucro líquido das operações continuadas totalizou 464,7 milhões no trimestre, com crescimento de 32,9%, e a variação do lucro líquido das operações continuadas é consequência principalmente do crescimento de 50,4% do EBITDA das operações continuadas e do aumento de 39,4 milhões das despesas financeiras. Já o lucro líquido totalizou 201,6 milhões e foi negativamente impactado pelo resultado líquido das operações descontinuadas, por conta do acordo com a Ontex relacionado ao desinvestimento, importante isso aqui, do negócio de descartáveis em 2017. Vamos dar uma olhadinha rápida na ação. Nesse momento ela está negociada a R$ 27,86, queda de 2,42%. Bolsa toda sofreu essa semana, não é? Valorização nos últimos 12 meses, uma queda de 7,5% e no mês 13,34%. Pagando um dividendo de 5,42%. Se eu não me engano, eu já fiz um estudo de preço justo, preço-alvo e preço-teto dessa empresa. Deve estar nos vídeos. Se eu não fiz, vocês deixam nos comentários aí que eu posso fazer. E se tiver interesse, claro, não tem problema nenhum. O gráfico da empresa está aí. Uma boa liquidez média diária, 104 milhões. Participação no Ibov de 0,64%. Números bons, viu, na minha opinião. P sobre VP de 1,84. PL 13,65, ou seja, abaixo de 15, positivo. Dívida líquida PL baixa também, sob controle. ROIC aqui de 10,57%. ROI acima de 10%. Margem bruta 63%. Margem líquida 23,74%. Negócio bastante saudável. Bem, isso aí, pessoal. Na minha opinião, resultado positivo para a empresa. Um bom número, apesar da redução da receita líquida, que já era esperado, né, devido a esse desinvestimento. E agora é ver o que vai acontecer nos próximos trimestres com a empresa. Tá bem? Parabéns à empresa e à equipe pelos resultados. Se você tem interesse em ver mais vídeos desse tipo, não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Obrigado, nos vemos na próxima.